Esmeralda fica impressionada com tudo que o pai comprou. Ela anuncia que já precisa levar o filho. Rodolfo pede para ver o neto diariamente. Esmeralda permite. Ela agradece aos pais por tudo. Rodolfo acaricia o neto. José Armando procura Esmeralda no hospital. Ele encontra um presente para a camponesa. Álvaro entra no dispensário. Ele olha para José Armando. Eles ficam prestes a brigar. Georgina visita os sogros. Ela pergunta a razão de tantos brinquedos. Georgina comenta que não sabia da existência de crianças na mansão. Ela descobre que Esmeralda tem um filho. Georgina crê que a camponesa se casou novamente. Branca desmente. A escultora começa a deduzir a verdade. Rodolfo revela para Georgina que o menino é filho de Esmeralda e José Armando. Álvaro anuncia que José Armando deveria enfrentar os seus sentimentos. O galego admite que começou a ficar confiante em relação ao amor de Esmeralda. Álvaro esclarece que José Armando não conseguiu seduzir a camponesa. Georgina fica transtornada ao descobrir que José Armando teve um filho. Ela não entende o motivo do bonitão não ter falado nada. Georgina anuncia que ninguém pode desprezar um filho. José Armando esclarece que não iria beijar Esmeralda. Álvaro insinua que o rival quis demonstrar o seu poder. Ele comenta que José Armando não sabe ser homem. Hilda aparece. Ela interrompe a discussão. Álvaro insinua que José Armando vai se ver com ele caso pressione Esmeralda. Hilda fala para o galego que deixaram um presente para o filho da camponesa. Álvaro leva o urso. Hilda elogia o galego para José Armando. Rodolfo e Branca tentam explicar a situação para Georgina. A escultora esclarece que não está em condições para conversar. Georgina decide ir embora. Hortência conhece Dominga. A parteira comenta que a ricaça está sendo muito boa para Esmeralda. Hortência pergunta pelo menino. Esmeralda aparece com a criança. Álvaro chega. Ele segue segurando o urso. Dominga pega o brinquedo. Álvaro revela que um paciente mandou o urso. Hortência segura José Rodolfo. Ela comenta que também quer dar muito amor ao menino. Hortência anuncia que vê Esmeralda como uma filha. Georgina procura José Armando. Ela anuncia que descobriu a verdade. Georgina esclarece que já sabe que José Armando teve um filho. Ela se sente traída. Georgina percebe o motivo de José Armando não querer manter distância da camponesa. Ela anuncia que o amor dele deu frutos. José Armando fala para Georgina que o filho não é dele. Esmeralda descobre que Aurora e Adrian fizeram as pazes. Ela fica feliz pelo casal. Esmeralda comenta que Adrian vai amar Aurora. Ela anuncia que um carinho constante e nobre conquista qualquer um. Florzinha insinua que Esmeralda está na mesma situação. Álvaro fala para Hortência que não vai pressionar a camponesa. Ela percebe que o filho está mais animado. Álvaro admite que ainda sente medo de perder Esmeralda. Ele comenta que terá que lutar contra José Armando. Álvaro revela que o bonitão deu em cima da camponesa. Georgina pede para José Armando se explicar. Ele assegura que a criança não tem o seu sangue. Georgina crê que José Armando foi traído. Ele admite que Esmeralda também foi uma vítima da situação. José Armando sugere que Georgina não julgue a camponesa mal. Florzinha comenta que Álvaro gosta de Esmeralda como ninguém. A camponesa anuncia que cada pessoa é diferente. Florzinha sugere que a amiga não pense mais em José Armando. Dominga deseja que Esmeralda se case com Álvaro. Ela anuncia que o galego pode registrar José Rodolfo. Georgina comenta que José Armando só fala meias verdades. Ele anuncia que a história é difícil de explicar. Georgina sugere que José Armando aceite o chifre. Ele segue escondendo a verdade. Georgina pergunta quando a criança nasceu. José Armando decide falar. Esmeralda fala para Dominga e Florzinha que não quer se casar, e muito menos para usar Álvaro. Ela admite que está tentando amar o médico. José Armando fala para Georgina que Esmeralda foi abusada, engravidou e se recusou a abandonar a criança. Ele confirma que optou pela separação. José Armando comenta que o destino colocou Esmeralda em seu caminho outra vez. Georgina se desculpa por ter feito o bonitão falar. José Armando fala para a escultora que nunca quis olhar para o menino. Ele revela que não se sente mais à vontade na mansão. José Armando admite que não suporta a criança. Adrian fala para Crisanta que pretende se casar com Aurora e voltar à fazenda. A babá torce para o casal prosperar.
Crisanta sugere que Adrian não deixe Graziella estragar a sua vida. Ela anuncia que ele não deve dar assunto a Patricinha. Crisanta esclarece que Aurora não merece sofrer. Ela anuncia que Adrian precisa ser forte para dispensar Graziella. Amanhece. Jacinta fala para Crisanta que Adrian ainda não apareceu para trabalhar. Graziella chega na mansão. Ela escuta que Adrian e Aurora fizeram as pazes. Bernardo descobre que a vida sentimental de José Armando era complicada. Georgina esclarece que não tinha ideia que uma criança estava envolvida na história. Ela conta para Bernardo que José Armando não é filho biológico de Branca e Rodolfo. Graziella vai à vila. Aurora abre a porta para Patricinha. Graziella anuncia que a rival não vai conseguir conquistar Adrian. Ela assegura que o peão ainda a ama. Bernardo descobre que José Armando é filho de camponeses da fazenda. Georgina revela que as crianças foram trocadas. Ela anuncia que José Armando acabou conhecendo a verdadeira filha de Branca e Rodolfo e se casou com ela sem saber. Georgina fala para Bernardo que o Bonitão e Esmeralda estão trabalhando juntos. Ela deseja conhecer a rival. Aurora esclarece que Adrian sentiu a sua falta. Ela comenta que o peão se declarou. Graziella anuncia que Adrian só sente pena de Aurora. A moça esclarece que o amor do peão pela Patricinha morreu. Aurora anuncia que esteve ao lado de Adrian nos piores momentos. Ela ressalta que Graziella fez o peão levá-la à igreja, o que destruiu todas as suas ilusões. A Patricinha anuncia que também sofreu. Aurora não se importa. Ela anuncia que vai lutar pelo namorado com unhas e dentes. Graziella se irrita e vai embora arrasada. Fátima liga para José Armando. Georgina faz companhia ao Bonitão. José Armando decide sair às pressas. Ele fala para Georgina que Graziella passou mal. A Patricinha exige que Fátima a deixe em paz. Ela anuncia que não quer ver ninguém. Fátima exige saber o que aconteceu. Graziella reitera que a mãe destruiu a sua vida. Ela anuncia que Fátima a arrancou do caminho da felicidade. A megera chama a filha de ingrata. Fátima esclarece que Graziella ia cometer uma loucura. A Patricinha se arrepende por ter escutado a mãe. Graziella assegura que seria feliz. Fátima esclarece que a filha estaria no campo vestida com farrapos. Graziella anuncia que o material não serve sem amor. Fátima ressalta que Emiliano ama a Patricinha. Graziella esclarece que não sente nada pelo marido. Emiliano pergunta o motivo da discussão. Esmeralda admira os trabalhos manuais. Branca convida a camponesa para morar na mansão. Emiliano crê que Graziella está prestes a ter um troço. José Armando chega com Georgina. Fátima esclarece que a filha teve uma crise nervosa. José Armando decide examinar Graziella. Ela não consegue parar de chorar. Esmeralda anuncia que não quer deixar Dominga sozinha. Branca esclarece que a parteira pode morar na mansão. Ela anuncia que Rodolfo quer passar todos os momentos com o neto. Esmeralda esclarece que a sua presença provocaria comentários e irritaria José Armando. Branca anuncia que não se importaria com nada. Esmeralda crê que Rodolfo vai preferir evitar o escândalo. Branca pede para a filha pensar bem. José Armando exige ficar a sós com Graziella. Emiliano se recusa a sair. Ele comenta que a crise é estranha. Emiliano exige a verdade. José Armando esclarece que Graziella sente falta de algo que não tem. Ele convence Emiliano a sair. José Armando exige que Graziella fique calma. Florzinha sugere que Aurora comece a procurar vestidos de noiva. Ela crê que Adrian vai querer se casar logo. Florzinha fala para Aurora que os homens sempre devem ser pressionados. A moça deseja fazer um casamento simples. Florzinha esclarece que o importante é a felicidade. Aurora admite que está contente. José Armando vai à mansão. Ele encontra Esmeralda no local. Ela decide ir embora. José Armando anuncia que só vai ficar um momento. Branca pede para Esmeralda permanecer mais tempo. José Armando revela que Graziella está prestes a enlouquecer. Ele comenta que a Patricinha ainda ama Adrian. Branca esclarece que Graziella não optou pela felicidade. José Armando anuncia que a Patricinha não deve ficar perto de Adrian. Ele comenta que a distância é o melhor entre duas pessoas que se amaram. Jacinta trabalha. José Armando sugere que Branca faça Graziella viajar e convença Adrian a voltar ao campo. Jacinta fala para Madame que a estão chamando no portão. Esmeralda e José Armando ficam a sós. Ele reclama por ela ter contado a Álvaro a conversa deles.
Hortência deseja fazer gelatina para o menino. Álvaro planeja aprender a ser pai com José Rodolfo. Ele fala para Hortência que está indo bem com Esmeralda. A camponesa anuncia que não esconde nada de Álvaro. José Armando sugere que Esmeralda não espalhe as intimidades. Ela comenta que Álvaro tem sido muito bom. Esmeralda afirma para José Armando que provavelmente vai se casar com o médico. O bonitão esclarece que prometeu casamento a Georgina. Ele decepciona Esmeralda. Florzinha e Aurora procuram vestidos de noiva. José Armando vai à casa de Hortência. Ele encontra Álvaro. Eles dão um aperto de mãos. Hortência se retira. Álvaro pergunta o que José Armando quer. O bonitão pede para o galego tirar Esmeralda do hospital. A camponesa percebe que Aurora e Florzinha estão sorridentes. Ela descobre que as amigas começaram a planejar o casamento. Esmeralda fala para Aurora que Graziela sofreu uma crise nervosa. Ela crê que a prima vai viajar por um tempo. Florzinha deseja que Graziela não volte mais. Aurora também. Emiliano segue sem entender o motivo da choradeira. Graziela inventa que não tem nada. Emiliano pergunta se a esposa é infeliz. Álvaro sugere que José Armando saia do historial. O bonitão anuncia que não quer fugir. José Armando prioriza o seu orgulho. Álvaro esclarece que não pretende ajudar o rival. Ele anuncia que a camponesa precisa do salário. José Armando reitera que Álvaro pode colocar Esmeralda em outro hospital. Ele anuncia que quer esquecer o assunto. Álvaro volta a falar que Esmeralda não irá para lugar nenhum. Emiliano comenta que Graziela tem tudo. Ela exige que ele pare com o interrogatório. Emiliano crê que Graziela sente falta de um filho. Ela admite que adoraria engravidar. Emiliano esclarece que Graziela não precisa ficar angustiada. Ele sugere que ela vá ao médico. Dominga fala para Esmeralda que Adria não sabe que Graziela voltou à vila para brigar com Aurora. Ela também pede para a protegida não falar nada. Esmeralda esclarece que sente pena de Graziela. Ela comenta que a prima cometeu um erro por fraqueza e covardia. Esmeralda esclarece que é difícil deixar de amar alguém. Ela comenta que os sentimentos que nascem no campo têm muitas raízes. Álvaro anuncia que Esmeralda seguirá resistindo ao assédio de José Armando. O bonitão anuncia que não quer pedir nada à camponesa diretamente. José Armando insinua que Álvaro está com medo da concorrência. O galego reitera que segue evidente que o rival ama Esmeralda. Branca visita a Graziela. A Patricinha conta para a tia que está desesperada. Graziela fala para Branca que não teve um minuto de paz desde que se casou. Ela admite que Emiliano não tem culpa de nada. Graziela esclarece que o marido também é uma vítima de Fátima. Ela anuncia que não suporta quando Emiliano a toca. Graziela deseja morrer. Esmeralda fala para Dominga que ninguém entende o coração. A camponesa esclarece que ela, José Armando, Adrian e a Patricinha estão condenados a serem infelizes. O bonitão afirma que não quer brigar. Ele implora a ajuda do rival. José Armando fala para Álvaro que vai reconstruir a sua vida com Georgina. Ele admite que não conseguirá esquecer Esmeralda com ela por perto. Graziela fala para Branca que errou ao ceder à pressão da mãe. A madame sugere que a sobrinha tente salvar o casamento. Graziela esclarece que detesta a casa, as joias e o luxo. Ela anuncia que os itens representam a sua infelicidade. Graziela fala para Branca que Adrian não a ama mais. Georgina supõe que a Patricinha ainda pode amar José Armando. O bonitão fala para a noiva que Graziela se apaixonou por um peão, mas Fátima o separou. Georgina anuncia que casamento entre pessoas de níveis diferentes não funciona. José Armando insinua que sempre tem alguém para atrapalhar a vida de quem está feliz. Georgina pergunta se o bonitão sente falta de Esmeralda. Rodolfo descobre que a filha não quis morar na mansão. Branca fala para o marido que José Armando e Esmeralda se encontraram. Rodolfo comenta que já esperava que a filha não cedesse de primeira. Branca relembra ao marido que eles ainda não reconheceram Esmeralda. Ela pergunta o que impede o fazendeiro de tomar a atitude. Georgina crê que Esmeralda também tem certeza que o filho é de Lúcio. Ela comenta que há alguns testes de paternidade. José Armando anuncia que nem ele e nem Esmeralda quiseram passar pela humilhação. Georgina pergunta quem é o pai da criança. Ela escuta o nome de Lúcio Malaver. Georgina estranha. Ela acha o nome familiar. Branca pergunta se Rodolfo tem medo do que dirão.
Ele esclarece que tem receio do neto não levar o sobrenome da família. Branca também pensa em Lúcio. Dionísio lê uma carta de Firmino. Ele fala para Florzinha que o coveiro está com saudade de todos. A fofoqueira descobre que Lúcio está vendendo a casa do interior. Florzinha teme que o crápula apareça na capital. Dionísio esclarece que Lúcio não conseguirá nada com Esmeralda. Florzinha deseja alertar a amiga. Ela comenta que Lúcio vai aparecer quando menos se esperar. José Armando vai ao dispensário. Ele pergunta por um receituário. Esmeralda fala para o bonitão onde deixou o papel. Ela sugere que José Armando procure melhor. Ele exige que Esmeralda não guarde os seus pertences. Hilda percebe o climão. Ela comenta que José Armando é grosseiro apenas com Esmeralda. Hilda supõe que aconteceu algo entre o bonitão e a camponesa. Graziela se recompõe e vai à mansão. Ela fala para Crisanta que já está melhor. A babá sugere que Graziela faça sua parte e tente ser feliz. Crisanta decide comprar biscoitos para o menino. Ela comenta que Branca saiu. Crisanta pede para Graziela esperá-la. Esmeralda fala para Hilda que não tem nada com José Armando. A enfermeira crê que o bonitão quer conquistar a camponesa. Esmeralda despista Hilda. A enfermeira admite que a camponesa é bonita. Hilda revela que a namorada de José Armando quer que ele deixe o hospital. Adrian fala para Jacinta que vai se casar logo. Ele revela que está feliz. Graziela vai até a cozinha. Ela exige conversar com Adrian. Ele a chama de senhora. Graziela pergunta a razão de Adrian ter reatado com Aurora. Adrian comenta que Graziela não está bem da cabeça. Ela anuncia que se cansou de disfarçar. Graziela esclarece que Aurora é uma nojenta. Adrian defende a namorada. Graziela comenta que o peão só aceitou Aurora para provocá-la. Adrian segue falando em casamento. Graziela parte para cima do peão. Ela anuncia que está louca e desesperada devido ao sofrimento. Graziela abraça Adrian. Ela comenta que o ama com todas as forças. Dionísio proíbe Florzinha de alertar Esmeralda. Ele decide escrever uma carta para Firmino. Dionísio reitera que Esmeralda precisa de tranquilidade. Florzinha teme que Lúcio acabe com o sossego de todos. Graziela exige que Adrian assuma que não ama Aurora. Ele relembra que ela se casou com outro porque quis. Graziela sugere que Adrian não seja despeitado. Ele anuncia que tem o direito de ser feliz. Graziela fala sobre a sua infelicidade. Adrian esclarece que tentará amar Aurora. Graziela percebe que está sendo uma boba ao chorar pelo peão. Ela anuncia que vai aproveitar tudo que tem. Graziela se arrepende por ter olhado para Adrian. Ela o chama de esfomeado. Graziela amaldiçoa Adrian. Ela esclarece que ele não conseguirá sequer tocar em Aurora. José Armando leva relatórios para Esmeralda. Ele anuncia que não quer vê-la em seu consultório. Esmeralda percebe que José Armando deseja tirá-la do emprego. Adrian relembra que amou Graziela e lutou por ela. Ele ressalta que a patricinha estragou tudo. Adrian esclarece que teve esperanças até o último momento. Ele relembra o casamento dela. Adrian esclarece que Graziela não priorizou o amor. Ele anuncia que eles poderiam ter fugido juntos. Adrian exige que Graziela arque com as consequências dos seus atos. Ele anuncia que precisa se recuperar. Adrian insinua que Graziela quer enlouquecê-lo também. Ele esclarece que não planeja passar a vida inteira sofrendo. José Armando insinua que Esmeralda é muito segura de si mesma. Ela anuncia que apenas cumpre o seu trabalho. Esmeralda esclarece que José Armando não faz parte da sua vida. Ele comenta que nunca imaginou que eles chegariam a ser dois estranhos. Esmeralda anuncia que as suas lembranças se apagaram aos poucos, devido ao sofrimento. Ela esclarece que encheram os cantos vazios do seu coração. Esmeralda esfrega na cara de José Armando que Álvaro a ama. O bonitão anuncia que amou ainda mais a camponesa. Esmeralda esclarece que não se importa com o passado. Ela sugere que José Armando não ateste. Graziela se desculpa com Adrian. Ela promete não incomodar o peão. Graziela admite que Aurora é boa. Ela sugere que Adrian se case com a moça e seja feliz. Graziela deixa o peão sozinho. Ela se joga no sofá. Crisanta chega com o menino. Ela pede para Graziela cuidar de José Rodolfo por um instante.
A Patricinha segura o menino. Esmeralda esclarece que o amor é um sentimento frágil. Ela comenta que está de pé graças aos que a apoiaram. Esmeralda relembra que chegou sozinha à cidade. Ela esclarece que Álvaro não a conhecia, mas a curou. Esmeralda anuncia que aprendeu a lutar por si mesma. Ela também revela que é agradecida a Socorro, as freiras e a Hortência. Esmeralda anuncia que todos a apoiaram, menos José Armando. Ela o faz refletir. Georgina encontra Branca no shopping. A madame comenta que o neto cresce muito rápido. Georgina convida Branca para tomar um café. Jacinta percebe que Graziela está chorando. Fátima chega na mansão com Emiliano. Eles encontram Graziela segurando o menino. Georgina fala para Branca que José Rodolfo não é filho de José Armando. A madame esclarece que a dúvida segue pairando. Georgina esclarece que o bonitão não se sente pai da criança. Branca comenta que o ciúme cegou o filho. Georgina assegura que o sangue chama. Branca insinua que José Armando ainda gosta de Esmeralda. Ela preocupa Georgina. Graziela apresenta José Rodolfo para Fátima. A megera insinua que a filha virou babá. Emiliano comenta que a criança é bonita. Fátima insinua que José Rodolfo e José Armando não se parecem. Georgina percebe que Branca quer o bonitão e Esmeralda juntos. Ela anuncia que é a felicidade de José Armando. Georgina esclarece que o bonitão faria a criança sofrer. Ela sugere que Branca não tente forçar uma reconciliação. Georgina anuncia que os atos da madame podem destruir os dois filhos. Adrian fala para Jacinta que perdeu a fome. Ele sai da cozinha. Emiliano chama Graziela para ir embora. Ela espera Crisanta. Adrian vai à sala. Ele inventa que está procurando Crisanta. Fátima exige que Adrian se retire. Graziela fala para Emiliano que quer viajar. Fátima aprova a ideia. Ela comenta que Graziela precisa mudar de ambiente. Emiliano anuncia que não pode deixar a empresa. Graziela insiste. Ela anuncia que quer ir para qualquer lugar. Jacinta conta para Crisanta que Graziela e Adrian discutiram. A babá deseja que o peão se case logo e volte para a fazenda. Crisanta teme que Graziela acabe destruindo Adrian. Fátima esclarece que Emiliano precisa de férias. Ele relembra um local que quer conhecer. Emiliano decide passar na agência de viagens. Aurora percebe que Adrian está muito calado. Ela pede para ele falar sobre a casa grande. Adrian comenta que morar no campo é maravilhoso. Ele anuncia que Aurora ainda vai conhecer o local. Adrian beija a namorada. Aurora comenta que já está ansiosa para ser mulher do peão. Ela anuncia que vai ser uma boa dona de casa. Adrian comenta que Aurora é muito boa. Ela anuncia que o ama muito. Álvaro leva Esmeralda para a vila. Ele crê que o amor de Adrian e Aurora é simples e sem complicações. Esmeralda esclarece que todas as relações têm problemas. Álvaro comenta que o seu problema é pior. Ele lamenta por Esmeralda ainda não ter concordado com o casamento. Ela anuncia que não pode respondê-lo. Álvaro deseja que Esmeralda o ame apenas um pouco. Ela anuncia que o médico não gostaria da sua resposta. Esmeralda esclarece que sente carinho, ternura e gratidão por Álvaro. Ela admite que os seus sentimentos ainda não são amor. Esmeralda relembra que já amou intensamente. Ela deixa Álvaro triste. Adrian fala para Aurora que a bondade e o amor são diferentes. Ele admite que sente medo de não fazer a moça feliz. Graziela sofre em seu quarto. Ela segue depressiva. Graziela deseja diminuir a sua dor. Ela crê que será impossível esquecer Adrian. Graziela esclarece que só a morte daria um fim ao seu amor pelo peão. Álvaro crê que Esmeralda precisa de paixão. Ele admite que inveja José Armando. Esmeralda relembra as carícias do ex-marido. Ela pede para Álvaro não insistir. Ele esclarece que não gostaria que a camponesa fosse passiva e conformada. Álvaro deseja que Esmeralda seja fogosa e apaixonada. Amanhece. Graziela fala para Rodolfo que vai viajar sem data para voltar. Ela revela que precisa mudar de ambiente. Graziela fala para Rodolfo que os seus nervos não andam bem. Ele comenta que ela nunca foi uma jovem nervosa. Rodolfo pergunta o que mudou Graziela. Sebastião percebe que Esmeralda não está bem. Ela conta para ele que está com ansiedade.
Sebastião admite que a situação de Esmeralda é difícil. Ele revela que é o melhor amigo do bonitão. Sebastião esclarece que José Armando engana a si mesmo. O bonitão descobre que Graziela decidiu viajar. Ele crê que ela tomou uma boa decisão. Rodolfo comenta que o casamento de Graziela é invejável. José Armando insinua que nada serve sem a felicidade. Rodolfo não entende os comentários do filho. José Armando deixa nas entrelinhas que Graziela gostava de um homem humilde. Rodolfo segue sendo classista. Ele pergunta sobre o relacionamento de José Armando e Georgina. Florzinha conta para Dominga que Firmino escreveu uma carta para Dionísio. A parteira descobre que Lúcio está vendendo as suas propriedades do interior. Florzinha assegura que o Crápula vai aparecer na capital. Sebastião esclarece que José Armando amou Esmeralda de uma forma que só se ama uma vez na vida. Ele relembra que o bonitão estava feliz quando alugou o apartamento. Sebastião esclarece que José Armando virou um amargurado que não suporta nem a si mesmo. Ele crê que Esmeralda também está perdida. Rodolfo pergunta se José Armando ama Georgina. Ele não deseja que o filho tome uma má decisão. José Armando relembra que Rodolfo achava o casamento conveniente. O fazendeiro esclarece que mudou. Rodolfo sugere que José Armando pense bem antes de tomar uma decisão definitiva. O bonitão anuncia que já está decidido. Rodolfo esclarece que precisa de um favor importante. Ele pede para José Armando assumir José Rodolfo. O bonitão comenta que o pedido é uma loucura. José Armando esclarece que o menino não é seu filho. Rodolfo relembra que existe a possibilidade. José Armando abre mão da criança. Dominga torce para Lúcio não aparecer. Florzinha esclarece que a sua intuição não falha. Ela também pede para Dominga não falar nada. Adrian escuta a conversa. Rodolfo fala para José Armando que sempre quis um homem que fosse o seu herdeiro. Ele comenta que o seu sobrenome não pode morrer com Esmeralda. José Armando anuncia que não está nem aí para o pedido do pai. Ele esclarece que prefere assumir o seu nome verdadeiro. Rodolfo comenta que tudo pode continuar como está. José Armando anuncia que o nome não lhe pertence. Rodolfo o chama de inflexível. Ele insinua que José Armando abandonou a esposa à própria sorte. O bonitão pergunta se o pai perdeu a memória. Lúcio fala para Joana que já vendeu 2 casas e está negociando a fazendinha. Ela comenta que ele está cometendo uma loucura. Lúcio anuncia que vai se operar e recomeçar na capital. O Crápula deseja que Esmeralda se case com ele. José Armando esclarece que Rodolfo provocou o abuso. Ele revela que defendia Esmeralda intensamente. Rodolfo relembra que desconhecia a verdade. José Armando esclarece que o pai não tinha nenhum direito de destruir a moça do campo, seja ela quem fosse. Ele relembra que enfrentou a fúria do fazendeiro para se casar com a amada. José Armando esclarece que Rodolfo aproveitou a sua ausência para cometer uma atrocidade. Ele relembra que o pai sabia que Lúcio queria Esmeralda. José Armando esclarece que Rodolfo conseguiu destruir o seu amor. Ele anuncia que o pai não tem nenhum direito de pedir nada. José Armando comenta que tentou esquecer o ocorrido, mas não conseguiu. Ele anuncia que o abuso gerou uma vida que será uma lembrança permanente do momento terrível. Joana esclarece que Esmeralda não ama Lúcio. Ele comenta que tudo pode mudar pelo menino. Joana esclarece que Lúcio não é nada da criança. Ele anuncia que Esmeralda nunca descobrirá a verdade. Lúcio fala para Joana que a camponesa não vai escapar novamente. Ela comenta que o patrão não está lembrando que José Armando é um forte concorrente. O bonitão esclarece que a sua vida também acabou. José Armando anuncia que ninguém pode criticá-lo, muito menos Rodolfo. O fazendeiro escuta tudo calado. José Armando anuncia que a criança é a causadora da sua desgraça. Álvaro vai ao dispensário. Ele fala para Esmeralda que irá operar um paciente. Álvaro pergunta se a camponesa sofreria caso deixasse o hospital. Esmeralda fica nervosa. Álvaro fala para a camponesa que José Armando a quer em outro hospital. Branca comenta que a viagem de Graziela é precipitada. Fátima pergunta o que aconteceu com a filha na mansão. Álvaro fala para Esmeralda que a presença dela perturba José Armando. Ele comenta que pode conseguir um bom emprego para a camponesa em outro lugar. Álvaro pergunta se Esmeralda quer deixar o hospital. Branca inventa que não aconteceu nada.
Fátima deduz que algo motiva a viagem repentina. Ela anuncia que Graziela não a diz nada. Fátima comenta que a filha a trata como uma estranha. Branca insinua que a megera provocou a situação. Fátima esclarece que odeia Adria. Ela deseja que ele suma para sempre. Fátima fala para Branca que viu José Rodolfo. Ela esclarece para a amiga que o menino é filho de Lúcio. Esmeralda fala para Álvaro que não quer deixar o hospital. Branca conta para Crisanta que Fátima está desconfiada. A babá revela para a patroa que houve uma gritaria na cozinha. Ela comenta que Jacinta ouviu tudo. Crisanta conta para Branca que Graziela se revoltou por Adrian ter reatado com Aurora. A madame deduz que a sobrinha viajará para tentar esquecer o peão. Branca teme que a depressão da Patricinha piore. Ela anuncia que Graziela é capaz de cometer uma loucura. Georgina e José Armando namoram. Ele fala para ela que deve respeitar o local de trabalho. José Armando anuncia que muitos abrem a porta sem avisar. Sebastião chega. Ele pede para José Armando ajudá-lo em um caso difícil. Georgina fica na sala do bonitão. Branca percebe que Fátima é venenosa. Ela conta para Crisanta que a megera está assegurando que José Rodolfo é filho de Lúcio. A babá sugere que a patroa não se deixe atingir. Branca teme que Fátima esteja certa. Esmeralda vai à sala de José Armando e vê Georgina. Rodolfo fala para Branca que teve uma conversa desagradável com o filho. Ele comenta que a sua tentativa foi inútil. Branca admite que entende o filho. Ela relembra que Rodolfo também é inflexível e duro. Ele esclarece que já cedeu. Branca fala para Rodolfo que José Armando crê que a criança o separou de Esmeralda. O fazendeiro comenta que o filho é muito negativo. Branca esclarece que todo o ocorrido fez José Armando mudar. Ela comenta que o filho teve uma grande desilusão. Branca teme que José Armando não consiga ser feliz. Georgina fala para Esmeralda que o bonitão saiu momentaneamente. A camponesa crê que a escultora é paciente do doutor. Sem saber que está diante da maior rival, Georgina revela para Esmeralda que é noiva de José Armando.